do 1 ao 5 vai dizer: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, precioso, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora a gente vai ler o verso 9 ao 16, que vai dizer: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto o preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Agora nós vamos ler o 19 e o 20. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Agora a gente vai ler o verso 30 ao 35. E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e fez chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E para finalizar, a gente vai ler do verso 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. E os irmãos podem se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite, nesse culto voltado, ao tema de missões. E o Senhor me levou para essa passagem, nos fazendo lembrar aquilo que a gente está estudando na escola dominical. E já até aproveito
para falar para os irmãos: aprendam ou adquiram o hábito de vir à escola dominical, porque é uma bênção, é de grande valia, é muito aprendizado. Eu estou maravilhado com o quanto Deus tem falado nas escolas dominical, com o quanto Deus tem nos ensinado nas escolas dominical. Eu estou ansioso pelas próximas lições, pelos próximos temas, porque o Senhor tem feito grandes feitos. Aleluia. E estamos estudando o livro de Atos na escola dominical. Estamos estudando o princípio da igreja. Como a igreja iniciou em Atos 2, como a igreja enfrentou os problemas, os primeiros problemas, qual foi a posição da igreja, como ela dividiu os cargos. A gente tem aprendido muito as perseguições que a igreja sofria e ainda sofre hoje. E a gente agora se depara com uma igreja que agora já não está somente voltada a um grupo de pessoas, porque até então a descida do Espírito Santo tinha sido somente para os judeus, somente para aqueles que estavam ali na igreja em Atos 2. E os judeus começaram a espalhar aquela mensagem entre eles, começaram a pregar, e a mensagem estava sendo anunciada pelos judeus. Só que agora a gente vai se deparar com uma mensagem que agora começa a expandir. Aqui foi o primeiro ponto de missão da igreja primitiva na terra. Foi quando a igreja começou a fazer missão, quando o evangelho já não fazia mais parte somente de um grupo, mas de um todo. Quando o evangelho começou a alcançar outras nações, outras tribos, outras pessoas. Então a gente vai se deparar com essa passagem a partir do verso 10. E Cornélio foi agraciado por Deus para ser o primeiro gentil a se converter. E ele, com mais alguns homens, foi o primeiro gentil a sentir o Espírito Santo descer sobre eles. Aleluia. Aqui a gente presencia algo maravilhoso. Aleluia. Porque o que é um gentil? O gentil somos nós. Todo aquele que não é judeu é um gentil. Aleluia. E até então a salvação só estava estendida até os judeus. A mensagem da cruz só era para os judeus, a pregação da palavra era somente para os judeus. Mas agora vem quebrando o protocolo. Deus vem quebrando o protocolo. Ele vem mostrando para os discípulos, na prática, o que ele já tinha falado em Atos 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque em Atos 1, e eu acho interessante o agir de Deus, em Atos 1, antes da igreja se reunir em Jerusalém, antes da descida do Espírito Santo, o que Jesus disse para os discípulos? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para que ser revestido de poder? Para que ser cheio do Espírito Santo? Para que ser cheio? Qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo? E aí Jesus vai falar para os discípulos em Atos 1: para que vocês possam ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia! E eu começo a imaginar o cenário de um judeu ouvindo essa mensagem de Cristo. E talvez ele, na sua mente limitada, pelo que ele tem aprendido, pelo que ele tem aprendido da sua cultura, pelo que ele tem vivido, talvez na sua mente limitada ele ouve essa palavra e pensa: glórias a Deus, nós vamos ser cheios para ser testemunhas, para na onde tiver um judeu, a gente vai pregar. Seja na Judéia, seja em Samaria, seja nos confins da terra, aonde tiver um judeu, a gente vai ministrar a palavra, a gente vai ser testemunha de Cristo lá. Talvez algum judeu tenha pensado dessa forma, porque ele não sabia o que estava por vir. Aleluia. Mas Jesus, em sua grandiosa sabedoria, ele não faz nada por momento. Jesus ele não faz nada pensando no agora, no emocionalismo. Jesus ele não é igual a nós. Aleluia. O que Jesus estava falando para os discípulos já avisava o dia de hoje. Aleluia. O que Jesus estava falando para os discípulos em Atos 1 já avisava você, já avisava eu. Aleluia. Quando ele falou assim: vocês vão ser minhas testemunhas,
da terra, ele falou, vocês vão ser minhas testemunhas até em Francisco Morato. Aleluias! Vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares. Mas os judeus, eles não acreditavam que alcançaria tantas pessoas, porque na cultura deles, Jesus só tinha vindo para eles, era só para eles. A palavra de salvação era somente para eles. Aleluias! Mas Jesus, ele é tão grandioso, tão maravilhoso, que ele olhou para nós. Aleluias! Aleluia. E eu acho interessante porque Jesus olhou para nós, não nesse momento aqui. Não foi quando você levantou as mãos, não foi quando você deu glória e sentiu o poder, não foi no momento que você estava em devoção, rasgando o seu coração. Jesus não olhou para você para liberar essa palavra. Jesus olhou para você quando você estava na mentira, quando você estava no pecado, quando você estava no erro. Foi lá que Jesus orou e em Atos 1 falou para os seus discípulos: vocês vão ser minhas testemunhas, para levar esse evangelho para um povo que outrora estava perdido, que outrora não era digno de adentrar por essas portas, que outrora não era digno de sentir essa presença. Aleluias! Vocês vão ser minhas testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí agora a gente se depara com uma igreja, na verdade a gente se depara com um homem. E aqui em Atos, no capítulo 10, no verso 1, a qual a gente leu, Deus, ele dá uma visão a Cornélio. Ele começa tratando com o gentio, porque a Bíblia vai falar que ele era um homem justo e temente a Deus. Ele orava, ele dava esmolas, ele era um homem temeroso, era um homem que fazia a vontade de Deus, mas não conhecia o Evangelho. Ele era um homem bom, com boas obras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui, Deus já nos ensina que não é por boas obras que o homem se salva, não é por uma boa conduta, não é somente por temer a Deus, não é somente por ser justo. Tem um algo a mais. A gente precisa conhecer o Evangelho, a gente precisa conhecer Jesus. É somente através de Jesus. Jesus, ele é o único caminho. Foi lido aqui em Apocalipse, no capítulo 22, para que a gente possa entrar por onde? Pelas portas. Não existe outro caminho que nos leve às portas. Não existe. Não existe atalho, não existe jeito mais fácil, não existe outro caminho se não for Jesus. Não é por boa oratória, não é por boas vestes, não é por boa conduta, não é por ser justo, não é por ser temente, porque a gente conhece muitas pessoas ímpias que são tementes a Deus. Nós conhecemos pessoas ímpias que são justas, que são honestas, que têm boas obras, que dão esmolas, que ajudam, aleluia, mas que não entregaram suas vidas a Cristo. E Deus, com a sua preocupação, Jesus preocupado com aquela vida, aleluia, porque aquilo ali era só o pontapé inicial, preocupado com nós, aleluia, mas através da vida de Cornélio, Deus permite essa visão, permite que ele tenha uma visão. E imagina um homem, agora vendo um anjo, um homem que talvez orava, talvez não, ele tinha o hábito de orar todos os dias. Imagina um homem que ora todos os dias, busca todos os dias, é comum. Às vezes a gente tem esse hábito de orar. Aí imagina que um dia, de repente um anjo desce e aparece diante de um homem que certamente não tinha tido esse contato outrora, não tinha tido esse contato antes, e agora ele vê um anjo se apresentar diante dele e dar uma visão para ele, aleluia. E aí Deus, o anjo vai dar uma visão para Cornélio, e é importante ressaltar que Deus vai dar uma visão para ele porque ele era um homem de oração. Deus não se apresenta a qualquer um, Deus não se apresenta de qualquer forma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o que falta para Deus se apresentar nas nossas vidas é um posicionamento. Às vezes nós até estamos na igreja, só que não estamos posicionados, não estamos da forma que Deus quer para se revelar a nós. Talvez Deus está ali ardendo no coração dele o desejo de se revelar a você, o desejo de se manifestar a você, mas você e eu, na nossa falha, nas nossas imperfeições,
deixamos de lado por qualquer coisa. Aleluia. Deixamos de buscar, não se importamos em ter frequência. Às vezes para nós vale mais ser fervorosos um dia do que ser constantes. Aleluia. Deus ele não quer só que sejamos fervorosos, que sejamos aqui avivados, mas que sejamos frequentes, que possamos ser frequentes na oração, porque esse homem ele nos ensina o segredo de Deus se manifestar é a frequência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus, em sua sabedoria tamanha, vai falar com Pedro. Eu acho interessante porque a nossa irmã Cris, ela falou, Deus não deixa o homem confuso. Deus ele não é homem de confusão, não é Deus de confusão. Então Deus já sabendo, imagina que esse homem tem essa visão, e ele envia agora alguns homens para ir em busca de Pedro, porque o anjo mandou que ele mandasse homens para buscar Pedro, para falar para ele o que ele deveria ouvir. Imagina que aqueles homens chegam diante da casa de Pedro, bate lá e fala, Pedro, esqueci o nome, Cornélio nos mandou aqui para te chamar, porque ele viu um anjo. Imagina se Pedro não tem uma visão. Imagina se Deus não falou com Pedro, o que Pedro ia falar? Pela sua cultura, pelo que ele tinha aprendido, pelo que ele vivia. Porque a pregação do Evangelho era somente para os judeus, não se estendia aos gentios. Na verdade, os judeus nem se misturavam com os gentios. Então Pedro não iria nem à casa de Cornélio, porque não era lícito para ele estar lá. Não era lícito Pedro se misturar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, sabendo disso, sabendo que Pedro iria relutar, Deus manda um anjo dar uma visão a Pedro. Aleluia. Foi o que a gente viu aqui no verso de número 9. A visão que Deus dá para Pedro. E eu acho interessante porque em parte da visão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Parte da visão, Pedro vai ouvir uma voz dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só que tremenda essa mensagem. E aí Pedro vê aquela mensagem, vê aquela visão, e ele fica confuso. Ele fica sem entender. Por que o Senhor me revelou essa visão? O porquê que o Senhor me revelou isso? O porquê? Porque eu não entendo. É tanto que Pedro questiona. Não, eu não posso comer o que é imundo. Não posso fazer isso. Ele fica confuso. Por que Deus mandou aquela mensagem? E assim que Pedro termina de ter aquela visão, aqueles homens batem em sua porta. E aí no verso 19 que a gente leu, vai falar que o anjo disse para Pedro, o anjo confirmou, vai, porque sou eu que estou ordenando. E não tenha medo, não tenha dúvidas, porque eu estou te ordenando. E aí Pedro, ouvindo a voz do anjo, não tem como alguém relutar com a voz do anjo. Foi, seguiu aqueles homens e foi até a casa de Cornélio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Chegando no verso 30, qual a gente leu, Cornélio conta a sua visão para Pedro. Ele vai falar o que ele viu, o que o anjo ordenou que ele fizesse. E aí, dado o momento, quando o Cornélio termina de contar a sua visão, Pedro vai dizer no verso 34, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aleluia. Nesse momento, caiu a ficha de Pedro. Ele entendeu o que ele tinha visto, porque Deus tinha mandado para ele comer aquela carne que ele não tinha o hábito de comer. Ele falou para Deus, Deus, isso é imundo, eu não tenho o hábito de comer isso, eu não tenho o costume de comer essas coisas, não me é lícito fazer isso. E aí quando Pedro começa a ouvir o testemunho de Cornélio,
quando Pedro começa a ouvir o testemunho de Cornélio, a visão que ele teve, Pedro começa a entender o que Deus estava falando. Aleluia. Outrora esse povo não era digno de aceitação. Não era digno de ouvir essa mensagem. Não era digno de receber essa presença. Não era digno de ouvir acerca da salvação. Esse povo não era digno disso. Mas Pedro começa a entender o testemunho de Cornélio, aquela visão. Aleluia, começa a entender o que Deus estava fazendo. Aí Pedro vai falar: agora eu entendi. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus já tinha dito isso. Ide e pregai aos judeus? Somente aos homens? Somente aos cristãos? O que Jesus disse para os discípulos? Ide e pregai a toda criatura. Aleluia. E aí Pedro começa a entender o que Deus está fazendo. Aí Pedro fala: opa, agora já não é mais só conosco. Agora já não é só meu. Agora o Evangelho vai começar a viajar pelas nações. Agora o Evangelho vai começar a transcender tempos. Vai começar a transcender estações, transcender países, transcender culturas. Agora o Evangelho vai alcançar um povo que não era digno. Nós não éramos dignos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, com seu infinito amor, Glória a Deus. aleluia, nos escolheu. E por que Deus nos escolheu? Por que Deus escolheu eu tão falho, tão pecador, tão errante, que dia após dia vivo rejeitando Ele? Por que Deus nos escolheu? Eu não posso explicar. Não tem como explicar o amor de Deus. É a graça. Não tem como explicar a graça. Não tem como explicar esse amor. Tamanho amor que Deus sentiu por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que agora, através da vida de um homem, começa a estender a salvação. Começa a estender a mensagem da cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante porque para Cornélio chegar nesse estado, ele precisou ser um homem justo e temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Pedro começa a pregar. A partir do verso 35, Pedro começa a pregar para aqueles homens. Começa a pregar para Cornélio. Começa a pregar para aqueles homens. E que mensagem é essa que Pedro vai trazer? Aleluia. Que mensagem é essa que Pedro vai trazer? Porque a gente tem um desafio, às vezes, quando a gente se depara com uma cultura diferente. Hoje na escola dominical a gente estava aprendendo sobre isso.